E aí galera, beleza, beleza, beleza? Aqui é o professor Jorge Watts e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Codular, sobre os componentes de legenda e imagem e sobre os blocos textuais e de cores. Se liga aí! Então, como a gente já viu nos vídeos anteriores, para começo de história a gente tem que fazer o acesso ao Codular. Como? Eu vou entrar no meu navegador favorito e vou colocar aqui na barra de navegação codular.io. Eu vou parar na página principal do Codular e aí eu vou clicar aqui em Create Apps para acessar a plataforma de criação de aplicativos. Quando eu clico aqui, ele vai abrir uma nova aba com o c.codular.io e aí aqui eu vou ter que fazer meu login. No meu caso, eu vou fazer o login com a minha conta do Gmail. Você faz com o que você preferir. E cheguei na tela de criação de aplicativos. Então, o que eu vou fazer? Para essa aula, a gente vai criar um aplicativo novo, certo, pessoal? Então, eu vou vir aqui em criar projeto e eu vou nomear esse projeto cadeado, certo? Eu não vou mexer nas configurações padrões dele, eu vou simplesmente clicar em Finish e quando ele terminar de criar meu aplicativo, a gente vai ter aqui a nossa tela, o nosso layout do Codular, certo? Então, primeiramente o que a gente vai fazer é procurar aqui na paleta, a gente vai procurar por interface de usuário e aqui nos componentes a gente vai procurar por legenda, certo? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo componente na lista de interface do usuário. Então eu vou clicar aqui em legenda e vou arrastar para a tela do meu visualizador. Quando eu soltar aqui vai ficar escrito texto para legenda e eu não vou mexer por enquanto. E eu vou fazer também, eu vou arrastar a imagem, o componente de imagem e colocar aqui embaixo da legenda, certo? Não se preocupem com esse primeiro formato, à medida que a gente for mexendo ele vai se ajustando. Então, tendo inserido os meus componentes, a gente já pode passar para a parte de propriedades, né? E aí, antes de mais nada, é interessante a gente fazer aquele velho ajuste lá no Screen, que é vir aqui em Screen 1, procurar alinhamento horizontal e alinhamento vertical e trocar ambos para centro, para que a gente tenha aqui os nossos elementos centralizados, certo? Então vamos dar uma explorada aqui nesses componentes que a gente está conhecendo agora. O componente legenda, pessoal, ele tem uma finalidade de ser um texto a ser apresentado na interface do seu aplicativo. Diferente da caixa textual, a legenda ela jamais vai poder ser editada pelo usuário. Ela só vai poder ser editada pelo programador, ou através das configurações padrão durante o desenvolvimento layout, ou através de modificações pelo código de blocos, certo? Ele não vai poder ser modificado pelo usuário, pelo programador, através de blocos, ou através da alteração aqui das propriedades do componente legenda, certo? Então, olhando aqui, a gente tem, primeiro, cor de fundo, que é bem trivial, e aí aqui no caso eu vou colocar uma cor verde, certo? Um verde claro aqui, e definir aqui a cor verde claro para o fundo da legenda. Ela tem aqui uma opção selecionável que é o clicável. O que significa esse clicável? Esse clicável ele vai permitir que a legenda funcione de forma bem similar a um botão, né? A diferença da legenda para o botão é basicamente que quando eu clico no botão, ele tem o efeito de ser pressionado. Na legenda isso não vai acontecer, eu vou simplesmente clicar em cima do nome legenda e aí a gente vai ter lá nos blocos, aqueles mesmos blocos de manipuladores de eventos, onde a gente vai ter quando legenda clicado, né? Observação que esse quando legenda clicado só vai acontecer quando eu clicar a legenda se a propriedade clicável estiver verdadeira, ou seja, estiver marcada aqui, certo? E aí a gente tem negrito, itálico, tamanho de fonte, tipo de fonte, altura
e largura. Por enquanto a gente vai manter aqui no automático nos dois. O texto que eu quero para essa legenda e o alinhamento do texto, né? Eu vou colocar o alinhamento centro, certo? Para a gente ter aqui o texto alinhado ao centro do bloco de legenda. E aqui eu vou alterar o texto de legenda para abrir, com um A maiúsculo, certo? E aí eu vou deixar aqui a cor de texto preta e o elemento visível. Então, assim a gente... detalhe, para mudar lá no nosso visualizador, a gente precisa apertar Enter. Então, mudou aqui, ficou o texto abrir em verde. Para ficar um pouco mais visível, eu vou colocar ele em negrito e aumentar o tamanho da fonte de 14 para 18. Beleza? Pronto, feito isso, a gente já fez as configurações de legenda. Então, vamos mexer agora nas configurações de imagem. Clicando aqui no componente imagem, a gente vai vir aqui para o menu de propriedades e a gente já percebe que ele vai ter bem menos propriedades do que a legenda. Que propriedades são essas? Assim como a legenda, a imagem ela também pode ser um elemento, um componente clicável, né? No nosso caso, aqui para esse aplicativozinho que a gente vai fazer, eu não vou utilizar a imagem como um elemento clicável, mas eu poderia, certo? Da mesma maneira, ele vai criar lá na parte de blocos, eu vou ter a possibilidade de utilizar o manipulador de eventos para... quando imagem clicada, ele fazer algo, né? Mas a gente, no caso, não vai utilizar. E aí aqui eu tenho altura e largura, né? Que a gente vai ver já já. Mas antes de observar a largura e a altura, é importante que a gente defina a imagem, certo, pessoal? Quando vocês olham aqui a imagem, vocês percebem que não tem nenhuma imagem atribuída ao componente imagem, né? Nesse programinha aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar duas imagenzinhas de cadeado. Uma é um cadeado aberto, que a gente vai colocar o nome de Lock Open, e outra é um cadeado fechado, que a gente vai colocar o nome de Lock Closed. Essas imagens elas estão com o link na descrição do vídeo, então se vocês quiserem baixar as mesmas imagens que eu estiver utilizando, vão lá, que tem o link para o site Flat Icon, onde você vai conseguir não só esses ícones de cadeado, mas vários outros ícones que vocês podem vir a utilizar nos aplicativos de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Para poder jogar essa imagem que eu baixei da internet no meu aplicativo, eu vou clicar aqui nessa nuvenzinha aqui com a seta para cima, onde aparece enviar arquivo, e aí ele vai abrir aqui o gerenciador de recursos. Eu vou clicar aqui em carregar recurso, e aí ele vai abrir uma pasta aqui do meu computador. Eu vou em área de trabalho, e vou procurar aqui os Lock Closed e Lock Open. Eu vou carregar de um por um, a gente tem que carregar elemento a elemento, abrir, e vou aproveitar e carregar outro recurso também, que seria o Lock Closed. Então a gente tem aqui o Lock Open e o Lock Closed carregado. Fechei aqui. Toda vida que eu quiser ver aquela tela, eu vou ter que clicar na nuvenzinha? Não, se eu clicar na nuvenzinha ela aparece, mas eu posso acessar ela também aqui através dos assets, como a gente já tinha visto, e estão lá os mesmos elementos, certo? E aí o que eu vou fazer? Como eu coloquei aqui a legenda como abrir, inicialmente a gente vai colocar o cadeado como closed, fechado. Então cadeado coloquei aqui, vocês percebem que assim que eu coloco a imagem de cadeado, ela vai distorcer toda a tela do meu aplicativo. O que a gente vai ter que fazer? O ajuste de altura e largura. Como é que esse ajuste de altura e largura pode ser feito? No automático, ele vai utilizar o tamanho padrão da imagem, que muitas vezes não está compatível com a definição da tela do seu celular. Então, é interessante a gente não utilizar sempre o automático. Às vezes o automático dá certo. A definição, a quantidade de pixels da imagem está compatível com a resolução do celular. Então, dá para utilizar no automático. Mas dificilmente isso acontece. Então, outra opção seria preencher o principal. Quando eu seleciono aqui preencher o principal em todos, ele vai preencher todo o elemento e ele vai continuar distorcido. E aí, eu só tenho essas duas opções? Não. Existem ainda mais duas formas de eu inserir aqui os tamanhos de altura e largura, que são, primeiro, através dos pixels. Eu posso vir aqui e dizer que a largura vai ser de 200 pixels, e aí basta eu escrever que ele já entende como pixels, e a altura vai ser aí de
250 pixels. Quando eu faço isso, ele já redimensiona aqui o meu cadeado, né? Eu tenho aqui a possibilidade de redimensionar para caber. O que esse redimensionar para caber vai fazer? Ele vai distorcer a imagem. Aqui, da forma como ela está, ela mantém as mesmas proporções de largura e altura. Se eu clico aqui em redimensionar, ele estende o cadeado, a imagem, para ocupar todo o espaço, certo? Então, no caso, eu quero que ele fique um quadradinho direitinho. Então, eu vou deixar aqui, redimensionar para caber, desmarcado, e vou colocar aqui também 200 pixels. Tem como eu saber qual a largura ideal? Não, é bem na tentativa e erro, certo? Aqui eu coloquei 200 pixels de largura e 200 pixels de altura. Funcionou legal para mim, vou manter esse. Qual seria a outra forma de eu inserir? Os pixels, pessoal, são pontinhos na tela. E às vezes não é tão trivial de eu saber, são 200, são 10, são 1000. Então, uma forma bem mais fácil de utilizar esse dimensionamento é percentual. Como assim? Se a tela aqui do meu celular, a largura dela seria o 100%, eu posso imaginar aqui que, por exemplo, esse cadeado ele esteja ocupando na largura aí mais ou menos 70% da tela. Eu escrevo 70 e uso o símbolo do porcento. Onde é que está o símbolo do porcento? Em cima da tecla 5. Eu seguro o Shift e aperto 5. Eu vou inserir o símbolo de porcento, percentual. Quando eu aperto Enter, ele escreve aqui. Não se preocupem com essas mensagens aqui de que 200 pixels não é um número válido, certo? Ele vai aceitar corretamente se você mantiver. Então eu botei aqui 70% na largura e quanto é que eu vou colocar na altura? Eu não vou poder colocar 70%, porque se eu colocar 70%, como a tela do celular ela é no comprido, o que vai acontecer? A imagem vai ficar esticada, né? E aí se eu colocasse para redimensionar, ela ficaria aqui esticada. Por quê? Porque a tela é muito comprida, então eu teria que ver aqui mais ou menos, por exemplo, 50% da altura da tela. E aí quando eu coloco aqui, já fica fazendo um pouco mais de sentido. Isso daí vai depender um pouco da sua imagem, o que você quer que ela tenha, o tamanho que você quer que ela tenha no seu aplicativo. Então é meio que na tentativa e erro, você vai mexendo e adaptando aí para a interface que você queira. Eu vou voltar aqui a colocar os 200, que ele vai reconhecer como pixels. E pronto, tá lá meu cadeadozinho do tamanho certo, visível e sem redimensionamento, certo? Continue aqui não clicável. E feito isso, a gente vai agora para onde? Para a parte de blocos. Vamos então passar a explorar aqui a parte de blocos, certo? Vou clicar aqui no menu de blocos e aí a gente vem aqui para a nossa janela de blocos. Então, galera, como eu falei, nessa parte de blocos a gente vai falar dos blocos de texto e dos blocos de cores, né? Para começar aqui com o bloco de texto, a gente vai aqui nos blocos internos, né? Que é esse primeiro menu aqui. Eu vou estender ele caso ele esteja retraído e eu vou aqui na parte de texto. Quando eu clico aqui, eu vou abrir essa aba onde eu tenho aqui vários blocos, certo? Eu vou explicar agora para vocês passo a passo cada um desses blocos. Se você tiver dúvida sobre um bloco, depois você pode voltar ao vídeo e ver essa explicaçãozinha de como é que esse bloco vai funcionar. Então, para começar, a gente tem aqui esse bloco, que é o bloco que eu chamo de texto literal, que é basicamente um bloco que tem duas aspas e um espaço aqui onde você pode clicar e escrever aqui o texto que você quiser, certo? Escrevi aqui meu nome, cliquei aqui fora, lembrando que para atualizar eu tenho que clicar fora, ficou aqui meu nome escrito aqui nesse texto, certo? Então ele é basicamente para isso. Quando você quer escrever um texto, você tem que usar esse bloco e colocar o texto escrito aí dentro dele, certo? É bem trivial, não tem muito o que explicar. Esse segundo bloco aqui, que é o bloco de juntar, ele vai servir para quê? Ele vai servir para eu concatenar, para eu aglomerar mais de um texto, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui duas caixinhas de texto literal e eu vou colocar na primeira Jorge, espaço, e na segunda Luiz. Se eu colocar isso daqui para ser escrito no texto de uma legenda, por exemplo, o que vai aparecer lá nesse texto dessa legenda vai ser Jorge, espaço, Luiz. Então ele vai juntar esses dois textos num texto só.
Óbvio que se você for usar literal, é muito mais simples colocar tudo num só, mas às vezes você vai querer juntar um sufixo, um prefixo a um texto de um determinado bloco. Por exemplo, você vai colocar moeda, R$2, você escreve o 2, depois você pode modificar esse texto para aparecer R cifrão 2, então você pode juntar R cifrão com o texto que já tem lá na caixa, por exemplo, para ficar formatado como real, né? Lembrando, como ele tem aqui o símbolozinho aqui da engrenagem, eu posso aumentar aqui quantos elementos eu quiser concatenar nesse texto, quantos elementos eu quiser juntar no texto. Outro elemento que a gente vai ter aqui é o comprimento, certo, pessoal? O que esse comprimento ele vai me retornar? Ele vai me retornar um número de caracteres dentro de um texto. Pode ser ele literal, por exemplo, pegar aqui a literal que eu escrevi, colocar aqui. Pode ser um texto que seja de um bloco, né, uma propriedade, texto de um botão, texto de uma legenda. E o que ele vai fazer? Eu coloquei aqui, no caso, um literal. Qual vai ser, eu pluguei um literal aqui, qual seria o resultado que esse bloco comprimento estaria me retornando? Ele estaria retornando o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espaços também contam. Então ele vai me retornar exatamente o comprimento do texto, incluindo espaços em branco. No caso, meu nome tem 5 letras, mais o espaço em branco, 6, certo? Já no bloco é vazio, ele trabalha mais ou menos similar ao comprimento, só que o retorno dele, em vez de ser um número, é um verdadeiro ou falso. Como assim? Se eu escrever aqui um determinado bloco, ele vai verificar, é vazio? Não, está escrito Jorge aqui, ele verifica que tem um texto escrito aqui, então ele vai retornar falso, certo? Quando é que ele vai retornar verdadeiro? Quando não existir nada nessa entrada. Por exemplo, numa caixa de texto, né, o usuário teria que escrever alguma coisa na caixa de texto antes de pressionar um botão, mas de repente ele clicou no botão e aí não tinha escrito nada na caixa de texto. Você tem como verificar isso anteriormente, né, antes de tentar fazer conta com um valor que não existe. Você pode verificar, o texto que está na caixa de texto é vazio? Se for, ao invés de tentar fazer a conta, você avisa ao usuário, olha, você precisa inserir um valor, né? Então ele serviria para isso. A gente tem aqui também o EasyString, certo? Que é um blocozinho que ele vai retornar o verdadeiro caso o que eu coloque aqui no socket dele, né? O que eu plugar aqui no socket dele, seja um texto, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o bloco que a gente já viu de matemática, 0 aqui, eu botar 3,1415, né? Isso daqui não é um texto, é um número. Então ele verifica, isso não é um texto, certo? Então eu posso verificar se o valor escrito foi um número, um texto, ou se foi uma cor, ou qualquer outro elemento. Ele verifica se o elemento que está plugado no socket dele é um texto ou não. A gente tem também aqui o comparar textos, pessoal. E aí esse aqui já começa a sair um pouco do trivial. Como é que esse comparar textos vai funcionar, pessoal? Eu vou colocar aqui 2 elementos. No caso, abacate e zebra. São 2 palavras. Vocês percebam que aqui ele tem um símbolo de menor que, né? Então eu coloquei aqui dentro abacate e zebra, certo? O que ele vai fazer? Esse bloco ele vai comparar se um texto é maior do que outro. Mas como é que um texto pode ser maior do que outro? Se você organizar esses textos na forma alfabética, né? Como se fosse num dicionário. Então quando eu coloco aqui abacate é menor do que zebra, significa o quê? Abacate ele vem antes do que zebra no dicionário. Se ele vem antes, é porque ele é menor, né? Digamos que o primeiro elemento do dicionário seja 1, o segundo 2, 3, 4, 5. Se eu pegar abacate no dicionário lá, a posição que ele vai estar vai ser numa posição menor do que zebra, certo? Então, ele vai servir para isso. Eu posso inverter aqui o sinal, certo? Ou ver se são iguais, né? Se eu botar que são iguais, ele vai verificar se os textos são idênticos ou não, né? Ou diferentes, né? Ou se o texto zebra viria antes de abacate? Óbvio que não. A não ser que o texto zebra ele vai vir antes de abacate se
o abacate foi escrito com A minúsculo. Por quê? Funciona mais ou menos assim. É como se no dicionário, o dicionário maiúscula fosse o primeiro, então tudo que tem maiúscula vai vir antes, e o dicionário que tem minúscula vem depois. Então, zebra com Z maiúsculo vai estar antes de abacate com A maiúsculo, certo? Entendido? Continuando. A gente tem aqui também aparar espaços. Como é que vai funcionar esse aparar espaços? Digamos que eu peguei aqui o meu nome e eu escrevi aqui nesse elemento. Eu coloquei um espaço depois aqui, né, do meu nome, e eu coloquei aqui um espaço antes do meu nome. O que esse aparar espaço vai fazer? Vai tirar o espaço antes e o espaço depois. Se só tiver depois, tira só depois. Se só tiver antes, tira só antes. Se não tiver, não vai fazer nada, certo? E aí a gente tem aqui também um de conversão, que é o maiúsculas minúsculas, certo? Se eu clicar aqui, eu posso alterar de maiúsculas para minúsculas. O que ele vai fazer? Se eu coloquei aqui meu nome, Jorge, e aí aqui eu coloquei para alterar o nome da legenda, como é que o meu nome vai aparecer lá na tela do celular? Ele não vai aparecer Jorge apenas com o J maiúsculo. Ele vai aparecer o Jorge totalmente em caixa alta, totalmente em maiúsculo, né? Isso serve tanto para eu deixar todas as letras em maiúsculo, como também todas as letras em minúsculo, certo? A gente vai ter aqui também o começa texto em, e aí é texto aqui em uma parte. Como é que isso aqui vai funcionar? E a gente já vai começar a trabalhar aqui com texto e parte, né? Eu acho que tem mais de algum bloco que utiliza isso. Funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui o meu nome como um exemplo, né? Meu nome completo. E coloquei aqui um texto que é o meu nome completo. Esse texto poderia ser um texto muito mais extenso, mas o meu nome já é suficientemente extenso. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o Luiz. A parte é o Luiz. O que esse bloco vai fazer? Ele vai verificar nesse texto em que posição é que o Luiz começa. Por exemplo, Jorge vai ter 5 letras, aqui a gente tem um espaço, e o Luiz começa, o L do Luiz começa aqui no 7º espaço, né? A gente começa contando o J é 1, 2, 3, 4, 5, 6 do espaço em branco, 7º é o Luiz. Então o que ele vai me retornar? Um 7 aqui, né? Ele vai retornar um valor 7. Para que eu vou utilizar? Depende. Isso é utilizado quando você quer fazer manipulação de textos, certo? A gente vai ver alguns blocos que servem para manipular textos. Dependendo da aplicação, às vezes você precisa saber em que posição começa lá uma parte de um texto que você gostaria de manipular, né? E aí eu sei aqui que o Luiz vai estar começando na posição 7. E se de repente eu tivesse escrito aqui Pedro, tem Pedro escrito no meu nome? Não, não tem. E o que ele ia retornar aqui? O valor 0. Significa que não tem aquela parte dentro do texto. Ok? Continuando. Além de o começa em, a gente tem também o que eu acho que é o mais comum de se pensar, que é o contém. Como é que o contém vai funcionar? Bem similar ao começa em. Mas eu coloquei aqui o meu nome e eu coloquei a parte Pedro. Em vez de dizer onde é que começaria, e no caso de Pedro ele retornaria 0 porque não começa em canto nenhum, ele vai simplesmente retornar falso, porque não existe. Se eu colocasse aqui Luiz, ele não retornaria agora o 7, dizendo a posição do Luiz, mas sim verdadeiro. Esse bloco aqui retorna um numérico e o bloco contém retorna um booleano, verdadeiro ou falso, certo? Serve para utilizar lá nas comparações que a gente vai ver mais à frente. A gente tem aqui também o repartir texto, certo? E aí esse repartir texto aqui, ele já entra em um conteúdo extra, que ainda vai ser abordado, que é a parte de listas. Aqui a gente tem um menu aqui de blocos só de lista, que a gente vai ver mais à frente. Mas por enquanto a gente vai imaginar que a lista é o quê? Em vez de eu ter um bloco só com texto, eu vou ter como se fosse uma única gaveta para colocar o texto, eu vou ter um armário com várias gavetas. Né? A lista é esse armário. Eu posso colocar um texto aqui num pedaço da lista, outro texto no outro pedaço, e a lista vai ter vários blocos de texto, de números, né? A lista ela vai aceitar vários parâmetros. E aí o que eu vou fazer aqui é que no texto, eu vou colocar aqui, por exemplo,
né? Um exemplo que é trivial que ele utiliza. 1,2,3, certo? E aí eu vou repartir em... O que eu vou utilizar como indicativo para a separação? O vírgula, certo? Quando eu fizer isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai repartir esse 1, 2, 3, onde tiver vírgula, ele separa. Então, a saída desse bloco vai ser uma lista onde o primeiro elemento, para quem conhece a parte de programação já um pouquinho, isso equivale aos vetores, né? Em Python a gente também tem listas, mas em outras linguagens de programação normalmente a gente usa o nome vetor. Então no primeiro elemento a gente vai ter o texto 1, no segundo elemento a gente vai ter o texto 2, no terceiro elemento o texto 3, certo? E aí a gente pode fazer aqui, repartir sempre que tiver uma vírgula, repartir somente quando tiver a primeira vírgula, repartir em qualquer, e aí nesse em qualquer aqui, o em deixa de ser apenas um valor e eu posso colocar uma lista com mais de um valor. Então eu posso botar, por exemplo, 1,2 ponto, e aí aqui em vez de eu colocar só vírgula, eu coloco na lista ponto e vírgula. Então ele vai separar quando tiver ponto e quando tiver vírgula, certo? E o reparar no primeiro de qualquer um dos dois, né, se for ponto ou vírgula. Similar a essa lógica, a gente vai ter aqui também o repartir nos espaços. O que ele vai fazer? Se eu pegar aqui o meu nome escrito com os espaços aqui legais, ele vai criar uma lista, novamente aquele vetorzinho, e aí no primeiro elemento vai ter o meu primeiro nome, Jorge, depois Luiz, terceiro Watts, depois Oliveira, e por último Júnior. Então ele vai criar uma lista com 5 elementos, porque eu tenho 3 espaços separando, 4 espaços separando esses 5 elementos, certo? Além disso, aí a gente começa com a parte de segmento, né? Eu posso ter aqui esse bloco segmento, que ele vai servir para quê? Eu posso segmentar o meu texto. De que forma? Colocando aqui novamente o meu nome como exemplo, vai ser o texto. O início dessa segmentação vai ser aonde? Digamos que, por exemplo, eu queira separar o meu nome, que é Jorge Luiz, do meu sobrenome, que é o Watts Oliveira Júnior. Início é um número. Então eu vou vir aqui em matemática, vou colocar o número. Onde é que começa o meu sobrenome? Jorge tem 5 letras, 6 o espaço, 7, 8, 9, 10 de Luiz e o espaço 11. Então o W está na posição 12. Ah, mas eu tinha que saber isso, né? Ou eu poderia utilizar, por exemplo, aqui a parte onde é que começa. E se eu escrevesse aqui Watts, eu saberia que vai estar começando lá na parte 12. E aí eu poderia, por exemplo, colocar esse bloco aqui no lugar desse 12. A gente não vai fazer isso. E aí eu sei aqui que depois do Watts eu vou ter Watts é uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com espaço, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 com Oliveira, 16 no espaço, 17, 18, 19, 20, 21, 22 espaços contando com W. Então eu colocaria aqui o comprimento 22 espaços. O que esse segmento me retornaria? Ele me retornaria somente o meu sobrenome, né? Ele retornaria aqui a parte do texto que começa do 12 e conta 22 casas depois, 22 caracteres depois, certo? Na parte de texto ainda, a gente tem aqui o bloco de substituir, onde eu posso, por exemplo, novamente usando meu nome, colocar aqui que eu quero substituir o nome, e aí eu posso botar aqui o Luiz, eu vou substituir o Luiz por Jorge Mateus. Então, o que vai fazer? O texto que vai sair aqui vai estar escrito Jorge, e aí onde tem Luiz, ele vai substituir por Jorge Mateus Watts Oliveira Júnior. Certo? Então, o texto que sair, ele vai ter substituição das palavras que tiver aqui em segmento. Beleza? E esse último blocozinho aqui é interessante, por exemplo, para quê? Esse bloco aqui é o Obfuscated Text,
que é para texto ofuscado, digamos assim. É basicamente um texto onde você vai colocar, por exemplo, uma senha, né? Eu escrevi aqui uma senha qualquer que eu utilize, e aí ela vai ser lida em algum momento do meu código. Por que que ela é interessante? Porque esse obfuscated, ele consegue dar um certo nível de segurança para esse texto que está guardado aí, né? Tipo, esse texto literal que eu escrevi no meio do meu código, pode ser, por exemplo, uma chave de API ou senha, por exemplo, eu não quero que qualquer pessoa que consiga o acesso do meu código, que tenha o domínio de programação, consiga acessá-lo, né? Consiga acessar essa informação que eu vou colocar. Então é interessante usar o obfuscated. Mas o próprio Codular, aqui na própria descrição, ele coloca que o nível de proteção ele é pequeno, né? Para uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela vai ter uma certa dificuldade de conseguir encontrar essa API ou esse valor aí que você colocou dentro do seu programa. Mas usuários mais avançados, com certeza, conseguem quebrar com facilidade a proteção. É uma proteção pequena, mas de repente você quer aí colocar uma coisinha com uma leve proteção, só por garantia, né? Então, pessoal, esses são os blocos de texto, certo? Os blocos de texto, a gente vai ver aí, no finalzinho eu vou querer um desafio aí de vocês, e aí vocês têm como treinar um pouquinho mais essa parte de texto, porque isso daqui vocês só vão aprender treinando realmente, certo? Então, vamos falar então da parte de cores, certo? Aqui, logo depois de listas, a gente tem um menu de cores. Quando eu clico aqui no menu de cores, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui vários bloquinhos pequenininhos de cores, certo, pessoal? Observem que eu posso pegar um bloco desse de cor e colocar ele aqui como se ele fosse um texto, certo? Por quê? Porque esse blocozinho aqui, ele tem um nome. Esse bloco aqui é tipo bloco branco, né? Bloco cinza, preto. Ele tem alguns nomes que eu consigo ver, certo? Mas, detalhe, esse bloco aqui ele normalmente vai ser utilizado onde? Quando eu quero atribuir uma cor, atribuir uma mudança de cor a uma legenda, a algum bloco, alguma coisa do gênero, certo? Então eu posso colocar ele lá quando eu tiver, ajustar cor de fundo da tela. Aí eu posso colocar esse blocozinho. Detalhe aqui, eu peguei o bloco branco. Significa que eu vou usar o bloco branco, a cor branca? Não necessariamente. Posso clicar aqui e ele abre uma paleta de cores aqui, onde eu posso escolher aqui várias cores, várias tonalidades mais escuras e mais claras. Beleza? Então os blocos de cores, eles são basicamente isso. Mas ele tem aqui no final dois blocozinhos diferentes, que são o criar cor e o repartir cor. Certo, pessoal? Como é que esses blocos vão funcionar? O repartir cor, ele vai servir para quê? Para converter uma cor qualquer que você esteja utilizando ou que você esteja lendo em uma lista de 4 valores. Que valores são esses? Tonalidade de verde, de vermelho, tonalidade de verde e tonalidade de azul. Em inglês, red, green, blue. RGB. Não sei se vocês já ouviram falar dessa codificação RGB, mas ela é bem comum, certo? E aí que eu abri aqui nessa aba lateral aqui, esse link aqui também está na descrição do vídeo, onde você tem uma calculadora de RGB, certo, pessoal? O que eu posso fazer aqui? Passando o mouse aqui, ó, eu posso alterar a intensidade de verde, a intensidade de vermelho e a intensidade de azul. Se eu equilibrar todos aqui, eu vou ter um tom mais claro. Se eu equilibrar todos aqui, eu vou ter um tom de cinza mais escuro. Se eu botar, por exemplo, vermelho e azul bem fraco, e colocar o vermelho o verde mais para cima, eu tenho um tom de verde claro. Eu posso ir modificando aqui essas tonalidades. Por exemplo, se eu quiser um amarelo, eu posso colocar vermelho e verde. Não é a teoria clássica de cores, como você pode ter visto aí no colégio, em alguma coisa, né? Que o azul com o vermelho dá roxo e tudo, mas funciona também. Isso daqui tem a ver com os receptores visuais que a gente tem, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, vermelho e azul, para ficar aí com um rosinha claro, ou um rosa mais escuro, se eu diminuir o vermelho, ou um lilás
mais azulado se eu diminuir o vermelho. E posso colocar aqui também um ciano, que seria o verde com o azul, né? E aí eu posso fazer várias modificações aqui de acordo com essa modificação desses níveis. Se você acha que somente com essas três cores dá para fazer pouca mistura de cor, saiba que com essas únicas três cores é possível fazer até 16.581.375 cores. Então, não dá para você dizer que não é cor suficiente, certo? Então, eu posso modificar aqui as cores para saber, né? Esse bloco ele vai repartir, por exemplo, esse verde aqui, ele vai dar alguma coisa como algo assim, mais ou menos, né? Um 1 ou 00 no verde e no azul, no vermelho e no azul, e 60, 70 ali no verde, certo? Então, esses seriam os valores. Ele ia retornar 0, 70 e 0, mais ou menos. Já esse criar cor faz o caminho contrário. Ao invés de eu dar a cor e ele me dizer os números, eu vou dar os números aqui e ele retorna a cor. Por exemplo, eu gostaria de trocar a cor de fundo da tela ou de qualquer elemento para um rosa, que eu consigo aqui, por exemplo, com verde e um rosa bem claro aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, esse daqui. Então, eu poderia colocar 254 ou 255 no primeira posição, que seria do vermelho. Na segunda posição, eu colocaria aqui, por exemplo, 89. E na terceira posição, 126. O que ia acontecer se eu jogasse isso aqui, por exemplo, para a cor de fundo de um botão? O botão ficaria com essa cor de fundo, certo? Então, essa codificação RGB, eu posso utilizar ela quando eu estou aqui trabalhando com as cores, ou para desmembrar uma cor, ou para criar uma cor que não esteja aqui nessa paletinha de cores, certo? Então, feito isso, pessoal, entendido aqui os blocos, eu vou apagar aqui todos esses blocos, certo? E vou para a parte do programinha que a gente tinha feito, certo? O programinha lá do cadeado, certo? Nosso programa tem lá uma legenda e uma imagem, né? E o que eu vou querer fazer? O que eu vou querer é o seguinte: o único elemento clicável que eu tenho no meu aplicativo no momento é a legenda. Então eu vou aqui procurar em legenda o manipulador de evento clique, né? Então vou colocar aqui para cá e aí observem, quando legenda 1 for clicado, algo vai acontecer. E aí eu vou definir o que esse algo vai acontecer. O que eu vou querer que aconteça aqui nessa minha tela? Simples, eu vou querer que ajuste o texto. Ora, quando eu clicar em abrir, já vai estar aberto. O que eu vou querer que ele faça depois? Fechar. E eu vou querer que a imagem do meu cadeado fechado mude para a imagem aberta. Como é que eu vou fazer isso? Aqui em blocos, a primeira coisa que eu tenho que colocar é: eu não quero mudar os valores, então eu vou ter que colocar aqui legenda e eu vou procurar um bloco de ajuste. Ajuste de quê? De cor de fundo? Não. Eu vou querer ajustar o texto da legenda. Aqui na imagem, eu vou procurar também um bloco de ajuste. Eu vou ajustar o quê? Clicável? Não. Eu vou ajustar a imagem desse bloco, certo? E aí, o que eu vou colocar aqui? Nessa parte, pessoal, a gente vai ter que ver um bloquinho bem especial e que a gente vai explicar ainda mais a fundo blocos do tipo dele mais à frente, mas que é esse bloquinho aqui de controle. Quando eu clico no bloco de controle, eu vou ter aqui vários blocos. O quinto bloco, esse se, então, se não, né? Percebam que ele tem como retorno aqui, a saída dele tem encaixe para um socket. Então eu vou puxar ele aqui, certo? E ele já vou encaixar ele logo aqui, certo? E um também aqui para a imagem. Como é que esse bloco se, então, se não funciona? Bem simples. Nesse socket aqui do se, eu vou colocar algum daqueles blocos
que funcionam com retorno de verdadeiro ou falso, que retornem um booleano. Como é que eu vou colocar isso? Eu vou vir, nesse caso, a gente vai ver aqui esse primeiro bloco de lógica, que é o bloco de comparação, certo? Como é que esse bloco funciona? Se o elemento que está desse lado for igual ao elemento que está desse lado, ele retorna verdadeiro. Pode ser texto, pode ser cor, pode ser número, não interessa. Ele vai retornar verdadeiro se for igual. Se for diferente, ele retorna falso, certo? Vou colocar ele aqui em cima e aqui embaixo também. No ajuste de texto, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é o texto que tem lá na minha legenda 1. Eu vou clicar aqui em legenda 1, vou pegar aqui qualquer elemento, no caso eu peguei cor de fundo, mas eu vou alterar para texto. Então eu vou verificar, o texto que está lá na legenda é aquele texto que a gente colocou no começo. Qual foi o texto que a gente colocou no começo? Abrir. Detalhe, eu escrevi abrir com A maiúsculo lá, eu tenho que escrever aqui com A maiúsculo também. Por quê? Esse igual aqui só vai retornar verdadeiro se for idêntico, inclusive letras maiúsculas e minúsculas. E aí, pronto, fiz isso daqui. Isso vai servir para quê? Digamos que a primeira vez que eu estou apertando aqui a legenda, entrei nesse bloco, ele vai ver. Legenda, o texto da legenda é igual a abrir? É verdadeiro. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o que tiver nesse soquetezinho aqui do então, já que é verdadeiro, nesse soquete aqui que eu estou conectando ao ajuste de texto, certo? Então, se o texto é abrir, o que eu vou colocar lá no então? Eu vou mudar o texto para fechar com um F maiúsculo. Coloquei isso, certo? Na próxima vez que eu for clicar lá na legenda, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e vai ver se o texto é igual a abrir. Não, não é, porque ele mudou para fechar, não foi? Então, se ele não é igual a abrir, o senão, o valor que está aqui preso no soquete do senão, é que vai ser jogado. E aí, o que eu vou colocar? Abrir. Se o texto for abrir, vai mudar para fechar. Se não for abrir, óbvio que é fechar, vai mudar para abrir. Então, toda vez que eu clicar lá na legenda, ela vai mudar o valor dela, certo? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, aqui em imagem, o que eu vou pegar? Eu vou vir aqui em imagem, pegar o bloco não de altura, mas da imagem daqui que está registrada lá no imagem 1, e vou verificar. Como é que eu verifico se uma imagem é igual a outra? Pelo nome. Então, vou colocar aqui. Imagem 1 é igual a... Qual é o nome que a gente colocou lá? Não lembro. Clico em Assets. Lock, underline, open.png. Esse aqui é o nome. Vou selecionar e apertar Ctrl C. Copiei e coloquei para lá. Então, é igual a lockopen.png. Percebam que o lockopen foi escrito com O maiúsculo, como está lá no nome do asset, certo? Tem que estar idêntico. Se eu cliquei lá no botão e estava com o cadeado aberto, estava com o cadeado fechado, open não, é close, né? O primeiro. Vou tirar isso daqui e vou colocar um outro. E estava com o cadeado fechado, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui a imagem para cadeado aberto. Como é que eu faço isso? Pelo nome, certo? Tudo que eu coloquei aqui nos assets, eu vou conseguir acessar através do nome deles. Por isso que é interessante quando você faz o download, você vai jogar no assets, não deixar o nome tipo download 1, captura, porque se você deixar assim, depois vai ser difícil de você saber o que é cada elemento. Então é interessante nomear ele direitinho, certo? E caso a imagem seja igual ao cadeado fechado, ele vai mudar para o aberto. E caso não seja igual ao fechado, óbvio que vai ser a imagem do aberto. O que eu vou jogar lá, então? A imagem do fechado. Beleza, pessoal? Feito isso daqui, ó, eu posso aqui conectar o meu assistente ou fazer aqui o download do meu aplicativo. Então, pessoal, eu baixei aqui o meu aplicativo e instalei aqui no meu emulador.
Vamos dar uma olhada aqui como foi que ficou aqui o nosso aplicativo cadeado. Clico aqui para abrir ele, né? Percebam que a gente tem a tela responsiva, né? Então, embora a imagem esteja na horizontal, ele está redimensionado direitinho, né? E aí, eu tenho aqui a possibilidade de clicar sobre a legenda. Quando eu clico aqui na legenda, eu vejo que ela muda para fechar e o cadeado se abre. Se eu clicar nela novamente, o texto muda para abrir e o cadeado se fecha. E quantas vezes eu quiser, eu posso abrir e fechar aqui o cadeado, certo? Então, aquele bloco do se, então, se não, ele vai me dar essa possibilidade de ficar tendo a repetição, certo? Então, pessoal, voltando aqui para o nosso aplicativo, só para a gente encerrar essa ideia, o que eu gostaria que vocês tentassem implementar aí, ficou como um desafio aí para vocês. O texto aqui, ele não está mudando, né? A cor de fundo da minha legenda, ela só está verde, né? Eu poderia aqui colocar, abrir com fundo verde e fechar com fundo vermelho, por exemplo, para testar. Vocês seguiriam aqui o mesmo raciocínio que eu usei aqui, o que eles vão ajustar? Cor de fundo. Então, segue aqui a mesma linha de raciocínio e implementem essa modificaçãozinha aí em cima desse aplicativo que a gente fez direitinho aqui junto, certo? Tem uma outra ideia aqui também para vocês, que é o que? Utilizar os blocos de texto e fazer um aplicativo simples, com uma caixa de texto e um botão, em que eu coloque lá na caixa de texto aqui um valor de 11 dígitos, e aí vocês, utilizando esses blocos de texto, façam fracionamento, a conversão para a formatação aqui de CPF, né? Que é como 3 primeiros dígitos, um ponto, 3 dígitos seguintes, outro ponto, os 3 dígitos consecutivos e traço 0, ou os 2 últimos dígitos do CPF. Então, tem aí uma ideia aí de desafiozinho aí para vocês fazerem, que é um aplicativo para converter um número completo, sem ponto nem vírgula nem nada, em um número formatado de CPF. Beleza? Então, pessoal, é isso daí. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam. Se quiserem mais vídeos desses tópicos, comentem aí. E eu vou continuar fazendo esses vídeos dessa playlist de Codular. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado!